Já quando você tiver só, fica tranquilo ali, para conversar com o Marco Nilo. Professor, aquele negócio eu vou enviar hoje, viu? Aquele negócio lá, eu vou enviar hoje. Certo. Oi. Bom dia a todo mundo. Aguardo o professor. Aí vou finalizar hoje e vou enviar, viu, professor? Tá certo. Aí qualquer coisa avisa assim, Marconildo, já passa para Marconildo. Beleza, não, tá tranquilo. Tudo bom. Aqui tem uma costa. Professor. Pronto, pode. Beleza. Vou botar aqui, ó. A aula vai começar. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Será que ainda vai aparecer mais um aqui na sala? Será que ainda tem? Acho que não. Um amigo faz aqui um foto foi bacana. Infelizmente. Pronto, Letícia já chegou. Pronto, pode começar, professor. É, Chegando, a gente vai. Os que estão ouvindo para anunciar se vai chegar um também, alguns. Ah, ainda não chegou gente aí, não, na sala? Não, já chegou 4 já. Não, já são 5. Já são 5. Vai começando. Só são 5. Tá faltando uma. Pega os cadernos aí da sala para copiar o que o professor fala. Vocês aqui da sala online também. Copiar tudo que o professor fala. Na próxima semana vai ter o simulado, né? Por que, infelizmente? Felizmente. Nossa, nossa. Eu falei felizmente. Olha, hoje eu vou fazer o seguinte. Como eu combinei com você, eu avisei, vou fazer uma revisão do assunto, porque talvez na próxima, eu não sei como vai ser, só vai ter. Terça só vai ser só prova, eu acho, né? Terça. É, o meu dia é terça. Mas é que eu vou lá. Na terça, né? Aí vai ser só, eu acho que não vai ter aula, vai ser só simulado. Estou achando. Aí você vem aqui, se for depois eu vou perguntar com ela mesmo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma revisão do que a gente pode cair na prova. Então, para revisar é o seguinte, eu vou começar por este assunto aqui. As noções de velho, novo e novíssimo mundo, né? Certo? Que isso daqui vocês podem encontrar na prova de vocês. Bom dia, Lucas, Letícia, Natália e Maísa, né? Por enquanto. Aqui tem a revisão do simulado da próxima semana. Então, o bloco continental, que é formado velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. Como era formado o velho mundo? Era porque a rocha deles era mais velha, mais antiga? Não. Essa denominação que deu foi o próprio homem. Foram os colonizadores e as pessoas que começaram a explorar elas. Estou falando, quer dizer, copiar, vá. Né? Então, o velho mundo era formado por Europa, Ásia e África. Né? Europa, Ásia e África. Isso daí era que era formado o velho e novo mundo.
O novíssimo mundo é formado pela Oceania. E o novo mundo era aqui o continente americano. Aí, o início estava na Europa e na Ásia, principalmente na Europa, que era o velho mundo. Eles partiram da Europa para a América, para explorar. Aí, quando eles chegaram aqui na América, eles deram o nome de Novo Mundo, Novo Continente. Quando, depois de que eles exploraram a América, eles foram para a Oceania. Aí lá colocou o Novíssimo Mundo. Então, os europeus foi que deu mais essa denominação, quando eles estavam explorando as terras. Então, eles foram com quem dera essa denominação, onde eles desexploravam. Então, o Novo Mundo era formado pela América, continente americano, onde é dividido a América do Norte, Central e Sul. O Novíssimo Mundo é a Oceania. E o Velho Mundo é onde surgiu os primeiros vestígios do ser humano. Europa, Ásia, África e a Europa, principalmente onde surgiu na parte da Ásia e África, onde tem as primeiras fossas encontradas. E a Europa foi aqueles que começaram a explorar. Antigamente existia uma denominação também entre Europa e Ásia que chamava Eurásia. Se eu perguntar para vocês como Europa e Ásia formava Eurásia, certo? E o Velho Mundo constituído por África, Ásia e Europa. Novíssimo Mundo, Oceania. E o Novo Mundo, América. A Antártida também é outro continente, ela não tem nenhuma dessa denominação. Nem pegou nem novo, nem novíssimo e nem tão pouco velho, né? A Antártida é um continente, mas ele não entra em uma dessas denominações. Também é uma área que não é habitada pelo ser humano. E você já sabe que é porque é uma área que contém muito gelo, a temperatura é fria. Então, olha, o bloco continental formado pela Eurásia e pela África é chamado de Velho Mundo. Eurásia, como eu já citei antes, é a junção entre Europa e Ásia, e a África, aí forma o Velho Mundo, certo? Não é porque se forma antes dos demais e suas rochas são mais antigas do que as dos outros continentes. Na realidade, todos os continentes possuem as rochas recentes e antigas. É porque tem as rochas que já sofreu mais erosão. Aí aquelas que sofreu menos são as recentes. Então, em todos os continentes você pode encontrar dessa forma. Certo? Então, olha, as rochas não são mais antigas do que as outras dos continentes. Na realidade, todos os continentes possuem as rochas recentes e outras antigas. Portanto, não podemos afirmar com precisão que os aspectos físicos de algum continente é mais antigo do que outro. De onde vem os termos Velho Mundo, Novo Mundo? Esses termos referem à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta por parte dos europeus, como eu já falei antes. Essa denominação foi dada pela forma que eles foram colonizados e a descoberta, que descobriram a América, aí vieram explorar, os colonizadores. Aí deram o nome de Novo Mundo, né? Certo? Que é o continente americano. Então, como eu citei antes, foi uma denominação que foi dada pelos europeus, que ia colonizar as terras, ia explorar a terra. Então, deu esta denominação. Certo? Então, em todas as regiões que foram descobrindo, e depois eles exploraram a África, a Ásia, também foi para a Oceania, e lá dando essas denominações. São baseados na geologia, na idade dos terrenos, mas sim na história da sociedade. A história da sociedade foi onde o homem começou a explorar, tirar os seus recursos. E daí deu
esta denominação de terras recentes, terra norte. Então, a partir daí, se deu esta organização, essa exploração. A Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo, porque foi que surgiram as mais antigas civilizações do que se tem conhecimento. Quais são as civilizações mais antigas? Está lá na prova. Qual que é? As civilizações mais antigas, o povo mais antigo. Vocês vão encontrar os sumérios, assírio, egípcio, o povo da Mesopotâmia, né? Assírio, sumério e egípcio. Sim. São as mais antigas civilizações. E isso foi encontrado tanto na África como na Ásia. Né? Acádios, sumérios, assírios são outros. Né? Então, essas foram as civilizações mais antigas. Quais são eles? Egípcios, sumérios, assírios, os gregos também. Então, tudo isso daí foram encontrados na região que dá o nome de Velho Mundo. Então, o que mais a gente estuda e vê é os assírios, sumérios, acádios e os egípcios. Certo? Então, está incluído das histórias mais antigas. Acários e o quê? Sumérios, assírios e egípcios. Sumérios. Assírios, egípcios e acádios. Então, esses são os mais antigos. Das civilizações antigas. Bom dia. Certo? Ó, coloca o oitavo ano aqui, botar a lista. O oitavo ano em cima. Ó, então, esses são os mais antigos. A abençoada que chegou agora, nós estamos fazendo uma revisão para o teste o seminário da próxima semana, viu? Ó, então, eles são os mais antigos das civilizações, principalmente os egípcios, que eu posso perguntar para vocês da próxima semana. A Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo, porque foi que surgiram as mais antigas civilizações do que se tem conhecimento. Ao norte da África e em parte da Ásia, desenvolveu-se há cerca de 7.000 anos a 3.000 anos as sociedades como fenício, sumérios, assírios e egípcios. Ao norte surgiram essas quatro que eu já citei aqui. Fenício, assírio e sumérios e egípcios. Essas são uma das mais antigas. E aqui a gente se vê mais conhecimento aqui, são os egípcios. Já passou até seriado de televisão sobre os egípcios, né? Então, civilização antiga. E são aquelas mais conhecidas e aquelas mais divulgadas para o mundo em si. Foram encontradas em certas regiões do Velho Mundo, na África, na China, Oriente Médio, fósseis e esqueletos mais antigos seres humanos. Então, daí veio a denominação de Velho Mundo. Na China, que faz parte... A China está em qual continente? A Ásia, né? Aí tem o continente africano, que foi encontrado as fósseis. O que são fósseis? Ossos antigos. Podemos resumir em qual palavra? Ossos. E mais o que você falou antes, sem ser ossos, parece que tu diz outra palavra, não? São restos ou vestígios de animais e vegetais, no caso dos ossos, né? Então, fósseis são restos ou vestígios de animais ou vegetais. Então, no caso como do ser humano, a gente tem um esqueleto, os ossos, não é isso? E às vezes você encontra até, como aqui encontrado na Paraíba, onde foi mesmo. Aqui na Paraíba, onde tem o dinossauro, foi a cidade. Tem, mas eu esqueci. Aonde tem, mas qual é a cidade? Vocês não ouviram falar, não? Tem. Se eu não me engano, no ano passado eu falei para vocês. É aqui, ali perto da cadeia, como é o nome daquela cidade?
lá no Rio Piranha. Dinossauro, é Souza. Souza, né? Então lá encontraram o quê? As pegadas dos dinossauros, os cascos dele, as pisadas dele. E dali estava sentado numa rocha. E dali eles descobriram que ali tinha dinossauro há muito tempo. E também encontraram ossada também quando começaram a escavar, né? Então, esses são as fotos daí que onde vão identificar quais os animais que habitaram aquela região em algum tempo, quais as plantas que tinha, que também são encontradas, né? Então, a Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo, porque foi que surgiu as mais antigas civilizações do que se tem conhecimento. Ao norte da África e em parte da Ásia desenvolveu-se há cerca de 7.000 a 3.000 anos, sociedade como fenício, assírios, sumérios e egípcios. Foram encontrados em certas regiões do Velho Mundo, na África, na China, Oriente Médio, fósseis ou esqueletos antigos dos seres humanos, né? Vamos ajeitar aí. Por isso que veio a denominação de Velho Mundo. O aparecimento de nossas espécies, como das civilizações mais antigas, ocorrida há cerca de 7.000 anos. Então, onde foi encontrado os primeiros vestígios do ser humano. Ocorreram em regiões da África e da Ásia, hoje conhecida como Oriente Médio, segundo a teoria científica, que a espécie humana surgiu na África há cerca de 220.000 anos a 300.000 anos. E somente há cerca de 70.000 anos, 80, é que alguns grupos migraram para a Ásia e a Europa. Quer dizer, o que se tem, as espécies que apareceu na África e depois foram para a Ásia e Europa, né? Então, mais surgiram no continente africano, depois se migraram para a Ásia e África. O que é migrar? É você sair de um país para outro. De um local para outro, é uma migração, um movimento de um lugar para o outro, de um país para outro, certo? Então, esta é a migração em si. Certo? Então, na África, há cerca de 220.000 a 3.000 anos, e somente há cerca de 70 ou 80 anos é que alguns grupos migraram para a Ásia. E a Europa, continentes interligados com a África, tendo posteriormente ocorrido migração da Ásia para a América e para a Oceania. Todos os seres humanos têm ancestrais africanos, ou seja, nossa origem encontra nesse continente. Então, significa dizer o quê? O que isso quer dizer? Que todo ser humano surgiram no continente africano, certo? Então, todos eles surgiram no continente africano. Foi da Europa que surgiu a civilização ocidental, beleza? Ocidental, que é onde na civilização ocidental, é onde a gente vai estudar para o ano, onde aconteceu a Revolução Industrial, onde aconteceu a Primeira e Segunda Guerra, e todos esses daí que surgiram o início do capitalismo e vem até alguma cultura para o resto do mundo, para a gente, que é onde a gente copia alguma coisa que aconteceu na França, na Inglaterra, e traz para o resto, para a gente aqui, para o nosso continente. Então, todos os seres humanos têm ancestrais africanos, ou seja, nossa origem é encontrada nesse encontro na África. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental, a partir do século XV, com as chamadas grandes navegações e sua expansão comercial. O que foi a expansão, as navegações? No século XV, o que foi que aconteceu? Os europeus, principalmente portugueses, espanhol e ingleses, procurando terra para explorar. Entrar no navio, que dá o nome de grande navegação, a procurando de um caminho mais próximo para chegar na Índia.
Aí foi aí no século XV, em 1500, que Portugal chegou aqui no Brasil. Quem descobriu o Brasil, todo mundo sabe, né? Então foi em 1500, ele era um navegador, viu um grande navio, caravela como se chamava, à procura de um caminho mais próximo para chegar nas Índias. Aí encontrou o Brasil. E a primeira denominação, quando ele chegou aqui na Bahia, ele viu os primeiros habitantes, aí pensou que tinha chegado na Índia. Aí deu o nome de índio. Certo? Então, aí fui batizado, certo? Né? Pelo nome de índio. Então, deu a denominação de índio. Certo? Então, as grandes navegações eram os europeus que partiram da Europa à procura de terra para explorar e vender os seus produtos. Então, foi aí onde eles chegaram aqui na América. Né? Onde, pensando que tinha chegado das Índias. Então, essas grandes navegações foi onde os europeus, a partir de 1500, veio aqui para a América. Aí trouxe aí. O nome da abençoada que chegou agora é Taslane. Ó, Taslane, eu estou fazendo uma revisão do assunto do simulado. Então, tudo que eu falar aqui hoje está no simulado. E nessa hora que eu dei aqui, eu já me lembrei que eu botei umas 3 questões já. Hã? Aí era do começo, quando eu comecei a falar. Mas no dia, se você copiou, no dia 17/8, você já tem no seu caderno alguma coisa. Se você copiou no dia 17/8. Certo? Então, continuando, no dia 17/8, você copiou, se você copiou, né? Está ali em casa, né? Então, daí foi que a parte da Europa Ocidental transformou a sua cultura para aqui, para o resto do mundo. Né? Que os portugueses vieram aqui para o Brasil, a Espanha veio para onde? A Espanha colocou qual país aqui na América? Quais os países? Veio para o México, para a Bolívia, para o Peru e outros. Todos a América do Sul, com exceção do Brasil. Mas ainda invadiu o Brasil. Mas quem ocupou o Brasil, quem oficializou, foi Portugal. Né? A Inglaterra foi para Estados Unidos e Canadá, a França também entrou numa parte do Canadá. Então, todos esses países da Europa, como Portugal, Espanha, França, Holanda e a Inglaterra, passaram aqui no continente americano. Os que oficializaram mais sua colonização, sua dominação foi a Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, Portugal aqui no Brasil e a Espanha, todos os países da América do Sul, com exceção do Brasil, e alguns da América Central, e os da América Central. A França ainda pegou a Guiana Francesa da América do Sul, a Inglaterra ainda pegou também a Guiana Inglesa, e a Holanda pegou o Suriname também. Então, todos os 3 pegaram, mas quem teve a dominação maior foi Portugal, a Espanha e a Inglaterra. Portugal pegou só o Brasil, mas o Brasil tem uma área de extensa, né? E tal aí. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental. A partir do século XV, o século XV corresponde a 1500, a 1400. Quando o Brasil já foi descoberto, já foi no século XVI, de 1500. Com as chamadas grandes navegações, a sua expansão marítima e comercial, né? Onde eles procuravam terra para explorar. Principalmente após a Revolução Industrial, acabou dominando o mundo. A Europa é conhecida como o berço da civilização ocidental. O que foi a Revolução Industrial? Foi a Revolução
Foi surgimento das máquinas, surgimento das indústrias e sem palma. E onde aconteceu a Revolução Industrial? Oi? E onde aconteceu a Revolução Industrial? Na Europa? Foi na Europa. Em qual país da Europa? Vou perguntar lá. A última questão, se eu não me engano. Eu cheguei em casa e pesquiso. Não é pra o quê? Onde aconteceu a Revolução Industrial, menino? Na Inglaterra. Na Inglaterra, tá vendo? Arrasou, né? Surgiu na Esther. Foi Esther. Pois é. Minha mãe não. Taane e Esther. Onde surgiu? Mas a Esther. Aí a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, né? E o que é a Revolução Industrial é o surgimento das máquinas e da indústria. É a última questão do simulado. Ô, professor, ele começa a copiar agora, né? Professor, do começo. Quando eu voltar de novo, aí você pega. Mas vá pegando o que está aí, que não é obrigado a estar na sequência, não. Foi essa? Não é obrigado a estar na sequência, não, pessoadinha. Pensadinha. Ó, então, a cultura, sério, então a Europa Ocidental trouxe o quê? Essa dominação maior com a Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial, eles começaram a fabricar seus produtos e vender para o comércio mundial. Né? E vender. E descobrir novos produtos, como aqui eu já citei o exemplo aqui, dos computadores, né? De primeiro era grande, hoje tem desse tamanho, tem até menor. O celular era grande, hoje é pequeno, tijolão, não é isso? E de uma forma, agora que a gente está falando aqui, mas já podia a gente voltar a 300 anos atrás, uma coisa que já o que mais a gente utiliza hoje é o computador e o telefone, né? É. Para todo canto que ela tem, é isso? É. Mas antigamente, como era um telefone, mesmo sem o telefone normal de casa, Fixa. o fixo, né? Era como um moinho para você rodar, para ligar ele. Né? Certo? Certo? Então, era muito antigo. E depois foi fazendo uma descoberta, até nos nossos dias, né? Então, foram descobrindo de uma parte para outra. Né? Então, vinha um surgimento, né? O telefone foi se aperfeiçoando, que é o fixo, né? Que antigamente, se você chegar aqui, no de Pedro II, quando o Brasil Império, era como uma manivela para você rodar. Se você tiver tempo em casa, pode olhar os telefones do tempo do Império no Brasil. Aí era como um veio, um moinho para ligar ele. Aí veio um que rodava assim também, já foi diminuindo, né? E depois o que? Depois veio esse que a gente encontra que quase não usa mais depois que apareceu o orelhão, né? Então, foram se aperfeiçoar até chegar nesse que nós temos hoje. E o celular, cada dia que passa, se aperfeiçoa mais, né? Também a gente talvez não tenha nem tempo de acompanhar todo o crescimento dele, porque o dinheiro é pouco e é caro, né? Um daquilo aí já é quase 2 mil, tem dele mais caro. Não é isso? Uhum. Mesmo assim, é esse daqui. Já tem o mais baratinho desse, está por 2.500, 3 mil. Tá ficando esta. Mais barato. Tem um celular que ele tá 15 mil. Ó, certo? Então, No final, depende da marca de cada um, vai ser aperfeiçoado. Então, isso depois da Revolução Industrial foi que a Europa Ocidental se encontrou com
o mundo. Certo? Então, a cultura e a civilização ocidental começaram na Europa com os gregos, há cerca de 2.800 anos. As realizações gregas nas áreas de filosofia, das artes, da arquitetura, da literatura, e posteriormente a contribuição dos romanos, especialmente na área do direito, exerceram grandes influências na formação da cultura dos povos europeus e mais tarde no resto do mundo. Então você vê, os gregos inventou o calendário, relógio, né? Então algarismo romano, né? Então tudo isso que já foi parte dos gregos e romanos, então tudo aí foi surgindo, né? Onde o calendário, né? Relógio, a bússola também, então tudo isso foi invenções deles e foram passando para o resto do mundo, para a gente, então houve esse crescimento. A maior expansão da cultura ocidental foi entre os séculos 11 e 15, com o desenvolvimento do comércio. Então veio o comércio, como eu já falei para vocês. O século XV, com a expansão marítima, os europeus descobriram terras, como a gente já falou antes. Né? E como se voltar, a maior expansão do comércio. Né? A maior expansão foi o comércio, né? Com a marítima. Que descobriram terras, que a gente citou aqui, o continente americano. Os seus costumes, a sua cultura, que veio a religião, festas e também comida e outros. Então, tudo a partir daí. Esse processo foi expandido, como a gente já citou, com a Revolução Industrial, que foi levando aqueles objetos que eles foram criando. De primeiro, há uns 40 anos atrás, não, está 40 anos também. Os maiores relógios que a gente tinha aqui vinham da Suíça. O Oriente, não é isso não, o Oriente bom, automático. Esse não é automático não. É? Ainda vinha de lá para cá. Certo? Então todos estão aí quando começaram a vender aqui. Outro assunto nosso vai ser a Antártida. Antártida é um continente que vocês sabem. Antártida, né? Que é outro continente que essa aula aqui foi no dia 24/8. Não sei não. Não sei também não. Também não, porque não pegou nada, né? No dia 24/8 eu falei sobre a Antártida, né? Foi o continente que não é explorado pelo homem. O último continente ao qual chegaram os europeus e não recebeu nenhum título objetivo de Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Como eu já falei hoje, né? A Antártida não recebeu nenhuma denominação, nem de Novo e nem de Novíssimo Mundo. Está lá também. Então, ele não foi explorado pelos os europeus, nem tampouco pelos portugueses. Ele só existe hoje uma área de estudo. É uma área que não é habitada devido ao gelo. É uma área que contém muito frio, gelo, né? Queda de gelo mesmo, então se congela. Você é em cima do gelo. Então, quem vai lá tem as bases científicas para fazer pesquisa, para estudar, os cientistas. A Antártida, ao contrário dos outros continentes, não é habitada por nenhum povo. Ela é um mundo natural, de terras geladas, habitada por pinguins, focas, leões marinhos e outros animais que conseguiram viver em temperatura muito baixa, quer dizer, que conseguem viver em temperatura baixa. São
os animais. Cada animal está adaptado em um tipo de clima. Então, o picuiné, leões marinhos, em uma parte de baixa temperatura, certo? O homem que vai lá, e, como eu citei antes, eles vão através de estudo, de fazer pesquisa. De baixa temperatura. Lá não existe cidades nem áreas agrícolas. Esse território não foi dividido em países e ninguém reside ali de forma permanente, a não ser pesquisadores que vivem durante algum tempo em estações ou bases científicas. Algumas nações reivindicam parte desse território. Por exemplo, alguns países ricos, né, reivindicam ter uma base lá para eles ir pesquisar. Os Estados Unidos têm uma, a Alemanha tem outra, a Inglaterra tem outra, a Rússia tem outra, e até o Brasil também se estabelece um pouco. E todos dizem que alguns ainda reivindicam uma área para fazer essa pesquisa. Que pesquisa é essa? Que para você for, o país tem de investir num cientista, numa pessoa, para estudar aquela determinada área. E lá tem a base científica. Mas quem for lá, passa um mês ou dois e volta. Porque vai com equipamento. Então, esse equipamento que você leva daqui para lá, com o tempo, ele também não... Eu acho que termina o efeito. Tem de voltar, não você se congela. Certo? Então, é a área de estudo. Tem uma base científica, de fazer pesquisa. A Antártica apresenta temperatura extremamente baixa. Uma camada de gelo cobre o solo, impedindo o cultivo e congela os rios. A espessura dessa geleira, às vezes, chega a 4 quilômetros, certo? Então, se torna gelo, né? Então, não tem cultivo, porque suas terras tem coberta de gelo. Então, não pode utilizar a agricultura. Os rios e as espessuras dessas geleiras, às vezes, chega a 4 quilômetros. Isso torna praticamente impossível a agricultura. Grandes massas de gelo, os icebergs, deslocam-se para os oceanos, quando se desprende da geleira polar. As montanhas são cobertas por gelo. Do topo, ou seja, da base até o topo. A base é aqui embaixo, o topo é em cima. Então, do pé da montanha, como na palavra popular, até em cima, é toda coberta de gelo. As montanhas cobertas de gelo. Ao ver um descongelamento lá, pode haver aqui nos outros continentes onda de até 60 metros, que vai chamar o nome de quê? Onda de mais de 60 metros vai dar o nome de quê? De tsunami, né? Então, se haver esse congelamento, descongelamento, vai cobrir grande parte de algumas cidades. Ô, professor, você viu o negócio do vulcão? Diga, como? Qual? Daquele lá eu esqueci o nome. Da espanhola. Que dizia que ia ter um tsunami no Brasil. Fizeram esse estudo, mas talvez não tenha nada concretizado. Mas sul-nordeste. Foi, eles foram lá e viram que... Mas só se caso assim Mas não tem coisa. Em erupção, né? Que podia atingir aqui. Com a onda até de 5 metros. Aí já falou várias vezes que aqui pode até acontecer até de 60 metros, como eu citei. Né? Com o descongelamento, o derretimento do gelo. Se a água congelada na Antártida se descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subiria cerca de 60 metros em todo o planeta. Se descongelar a água que tem lá, os oceanos vai subir 60 metros. Quer dizer que algumas cidades próximas do litoral vai ser coberta. Vai cobrir boa parte de João Pessoa. Mas 5 metros não é pouco, não? 5 metros é pouco, mas 60. 60 metros. Não é 5
5 é muito pouco para pegar um litoral todo, não. Eu digo, mais 60 metros de altura. Aí é grande. 5 mais 5 metros. Acho que sim, acho que... Já 5 metros, dentro de 5 metros, já cobre um bocado de a parte mais baixa ali da beira da praia, cobre muita coisa já. Eu te disse que não atingiria aqui no Mangabeira, não, porque estava 15 metros acima do mar, parece. Tá, uma área aqui, José Américo, Mangabeira, talvez não chegue. Uma parte daqui de Mangabeira pode chegar. Como? A gente tem rio aqui dentro, não tem? Tem aí, por trás do presídio aqui, tem um rio, que é o Rio do Cabelo. Tem um braço de um rio. Ele fica mais profundo, mas aqui é o nascente dele. E pode entrar água aí também. Se não vir, pode chegar, se diz. Não vir a onda em grande quantidade, mas a água entra. Não vir alta, né? Mas quando ela baixar no canto, a água espalha. Se pegar no período de chuva, é que a tendência de subir mais água ainda. Porque está correndo a água da chuva, né? E vem a do mar que represa todinha. Aí a tendência é cobrir as partes mais baixas. É 60, é. Cobre o seixo todinho, cobre o Cabo Branco e trabalhou todinho ali. Então, senhor, calcula-se que o continente antártico tenha aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. É difícil medir a extensão real desse continente, pois a grossa camada de gelo cobre não apenas a terra, mas grande parte do mar. Diversos países disputam áreas nesse território, pois a Antártida possui uma importância estratégica. É o local ideal para a instalação de bases militares e aeroespacial e de bases de suprimentos de aviões comerciais, onde alguns países, as grandes potências, né, que vivem lutando para conquistar a terra, para vender os seus produtos, vai ter uma ligação com o resto dos países. Inglaterra, Estados Unidos, China, Alemanha, né, França, esses países que têm um grande poder aquisitivo. As massas de ar geladas que existem sobre a Antártida dão origem às fontes frias. As frentes frias, que às vezes chegam até a linha do Equador, tem um importante papel na formação do clima da superfície terrestre. Ou seja, os ventos úmidos da Antártica contribuem para formar o clima aqui na Terra, né? Para ter uma área mais fria, né? Chegam as massas de ar vindo para atingir o nosso continente em si. Acredito que no subsolo da Antártida existe petróleo, carvão e alguns recursos minerais valiosos. Para a economia moderna, cobre ouro, prata, zinco e ouro. Acredito que no subsolo da Antártida existe petróleo, carvão e alguns recursos minerais valiosos para a economia moderna, como ferro, cobre, ouro, zinco e outros. Só que nesta terra não pode explorar, né? Devido a isso. Então, o seu subsolo é rico em minério. A quantidade de água potável armazenada sob a formação de geleiras na Antártida é a maior do mundo. Suas águas oceânicas cobrem e abrigam uma rica fauna, que inclui desde a baleia até várias espécies de crustáceos. Então, é uma região rica em minério, né? Vários tipos de animais, de peixe também, mas também é uma área que não pode ser explorada devido à quantidade de gelo em si. Olha, outro assunto agora foi da semana passada. No dia 14, a aula foi aqui, na sala.
País ricos e país pobres, né? Então, também três questões de cada assunto. Três ou quatro de cada assunto. País rico e país pobre. O mundo está dividido atualmente em norte e sul. Né? Essa divisão eles fizeram com base no desenvolvimento de cada região. Né? Então, no norte é o rico e o sul os países pobres. Então, é uma divisão geoeconômica. Bom, o mundo está dividido em norte e sul, geoeconômico. Essa divisão ocorreu em 1980 por uma comissão de estudiosos, a pedido do Banco Mundial e sob a coordenação da Alemanha, da Alemanha. Então, estudou questões de desenvolvimento e as desigualdades internacionais. Né? Então, fizeram esta divisão entre um e outro, contando a divisão de cada país em si. Então, eles fizeram esta divisão de acordo com o desenvolvimento de cada região, as desigualdades e as coisas que eles tinham. Então, daí, fizeram esta divisão entre ricos e pobres. Então, saiu dividido essa região aqui. Então, norte, país rico, e sul, subdesenvolvido. O mundo está dividido em norte e sul geoeconômico. Essa divisão ocorreu em 1980 por uma comissão pedida pelo Banco Mundial e sob a coordenação da Alemanha. Estudou as questões do desenvolvimento e as desigualdades internacionais. Apesar disso, o relatório se preocuparam com o meio ambiente, dos limites dos recursos naturais do planeta em relação ao desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É aquilo que você vai desenvolver, vai explorar, mas pensando no amanhã. Não vai explorar totalmente. Se tiver 10 barras de ferro, tira 8 e deixa 2. Se tiver 10 plantas, tira 5 e deixa 5. Né? Para que a geração futura... Então, não estragar e não destruir totalmente a natureza. Isso acontece mais com o desmatamento, com as florestas. Que a vegetação que vai proteger o solo e purificar o ar e dar e não mudar o clima, não aumentar a temperatura, aos queimados em si. Ambientes dos limites de recursos naturais do planeta em relação ao desenvolvimento não sustentável. Ele criou uma nova regionalização do mundo com base em critérios socioeconômicos, dividindo o planeta em países do sul e do norte. Né? Então, e argumentando que as nações do norte tinham, na época, mais de 80% da riqueza mundial. E apesar de contar com apenas 20% da população mundial, ou seja, em 1980, 20% da população do mundo era quem tinha as 80% da riqueza. E os 80% da população, não. Então, na Europa, tinha a riqueza estava na mão de 20% da população. Então, boa riqueza na parte do norte. Estava a riqueza do mundo todinho. E só tinha 20% da população. Tinha, na época, mais de 80% da riqueza mundial, apesar de contar com apenas 20% da população mundial. Certo? Então, estava concentrada no norte. E apesar que ainda hoje acontece. Essa regionalização foi elaborada em 1980 e se popularizou com o final da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi a guerra de guerra.
de ideias entre o socialismo e o capitalismo, onde quem liderava o socialismo? União Soviética. Muito bem. Socialismo liberava a União Soviética e o capitalismo os Estados Unidos, passando a ser bastante utilizada desde o final do século passado. Considera-se que o Norte é constituído por países desenvolvidos há bastante tempo, pelo menos desde o final do século XIX, e o Sul por país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Com o término da Guerra Fria e da disputa entre a área de influência dos Estados Unidos e a União Soviética, as organizações internacionais voltaram suas atenções para a grande desigualdade internacional entre os países do Norte e do Sul geoeconômico. No Norte geoeconômico, temos países bastante desenvolvidos, como Japão, Alemanha, Suécia e outros. No Sul geoeconômico, as disparidades internacionais são maiores. Existem países de desenvolvimento recente e elevado padrão de vida, como Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Países bastante industrializados, como Índia, México, Brasil, China, e com grandes desigualdades sociais e amplas camadas da população com grande desigualdade e baixo padrão de vida. Então, isso foi se modernizando. Então, essa denominação que foi dada. As diferenças internacionais não se aprofundaram, se aprofundaram mais com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. Aonde aconteceu a Revolução Industrial? A Revolução Industrial aconteceu aonde? Inglaterra. Na Inglaterra, né? Certo? Então, no século XVIII, depois de 1750, aí foi que aumentou as diferenças. A questão rica e pobre, a desigualdade, depois da Revolução Industrial, aumentou, onde foi surgindo os produtos e as pesquisas. Então, e aperfeiçoando os produtos que já tinha e criando outros. As diferenças internacionais não se aprofundaram. Com a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, até recentemente ter sido objeto de pouca preocupação, devido a dois fatores principais. O primeiro, até o final da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países subdesenvolvidos era colônia das potências da Europa, né? Alguns países da Ásia e da África, até 1950, no período da Segunda Guerra, era colônia dos países da Europa. A partir daí, alguns países se tornaram independentes. A Inglaterra, a Alemanha, até mesmo os Estados Unidos, não dizia que suas colônias estavam se modernizando e não queria adotar os termos nem de pobre, de subdesenvolvido, que elas estavam se modernizando. Né? Aí depois, aí era a disputa da Guerra Fria entre o socialismo e os Estados Unidos, porque uma dominava uma área e a outra dominava a outra. Socialismo dominava a União Soviética e capitalismo os Estados Unidos. Então, embora até recentemente tenha sido objeto de pouca preocupação, devido a dois fatores principais. Primeiro, até o final da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países subdesenvolvidos era colônia das potências da Europa, especialmente os países da África e da Ásia. As potências europeias não admitiam o termo subdesenvolvido e pobre e ricos, porque elas diziam que as colônias estavam se modernizando, né? Então, os países ricos não aceitavam esse termo de subdesenvolvido, e nem de um pouco pobre. Após a Segunda Guerra, mudou, ficando controlado pelos Estados Unidos e a União Soviética, de cada um de lado, um pelo capitalismo e outro pelo socialismo. Então, esse daí foi um empecilho para que eles não usar esse termo
subdesenvolvido e subdesenvolvido. Certo? A Guerra Fria, você já sabe que foi uma disputa ideológica entre o socialismo e o capitalismo. Então, até a Segunda Guerra, eles não acreditam, os países ricos não admitiam usar esses termos, devido a que eles diziam que as coisas estavam modernizando. Agora, da Islândia, eu vou começar a parte que você não viu. O título é Nosso Sonho de Velho, Novo e Novíssimo Mundo. Novo, Velho e Novíssimo Mundo. Velho. E Novíssimo Mundo. Novo, velho, o quê? Novíssimo Mundo. Então, esse daqui eu vou só resumindo mais, certo? E jogando aqui, ó. Então, a Eurásia é a junção de quê? Então, a Eurásia e a África formavam o quê? A Eurásia e a África formavam o Velho Mundo. Eurásia e a África formavam o Velho Mundo. Sabem vocês que Eurásia é a junção da África da Ásia com a Europa. Eurásia, é a junção da Europa e Ásia. Não, né? a Rússia e a África. Eurásia e África formam o Velho Mundo. E Eurásia significa Ásia e Europa, ou Europa e Ásia, né? Passa de Biló para ler o nome. Então, daí foi aí. Esse termo Velho Mundo não é porque as rochas são mais antigas. Foi dado pelo próprio homem devido à forma de ele colonizar e a descoberta. E deu a denominação Velho, Novo e Novíssimo Mundo. Então, as rochas não são mais antigas do que as outras. Em todo o continente existem rochas antigas e recentes. É isso, ó. Não são mais antigas do que as outras. Na realidade, todos os continentes possuem rochas recentes e antigas. Podemos afirmar com precisão que esses aspectos, os aspectos físicos de algum continente é mais antigo do que outro. De onde veio os termos Velho, Novo e Novo Mundo? Esses termos se referem à história do homem, à história humana, ao processo de descoberta e colonização. Então, os termos Velho Mundo e Novo Mundo é de origem da descoberta e de colonização. Não é porque suas rochas é mais antiga. Esse termo de Velho e Novo Mundo, essa denominação, é dado, os termos Velho Mundo, Novo Mundo, Novo Mundo, é pela descoberta e a colonização. Então, daí foi que foram dadas essa parte aqui. E foram dadas isso. Os termos Velho e Novo Mundo é o quê? É pela descoberta e colonização. De várias regiões do planeta por parte da Europa. Não são termos baseados na geologia, na idade dos terrenos. Novo e Velho do Mundo é pela descoberta e pela descolonização. Né? Então, na idade dos terrenos, mas sim na história da sociedade. A Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo, porque foi neles que surgiram os primeiros
É Horácio, aí é África. Ó, foi no Velho Mundo que surgiu os primeiros. Foi no Velho Mundo, já estou mais na frente. Olha. O Velho Mundo foi lá onde descobriu os primeiros vestígios do homem. Né? Foi encontrado os primeiros vestígios do homem. E colonização. Olha. O Velho Mundo, que é a Ásia, África e Europa, lá foram encontrados os primeiros vestígios do homem, dos seres humanos. Onde primeiro encontrou na África, surgiu na África, e depois da África partiram para a Europa e a Ásia. Então, a nossa origem vem do continente africano. Fica ouvindo Maria para acompanhar. Não atrapalha a Catarina. Diga aí, filha, diga. Professor, também você fala muito rápido. Não. Externo é o quê? Diga. Depois do externo é o quê? Os termos foi dado pelas descobertas e colonização. Mas eu escrevi. Certo. Então, o Velho Mundo é formado com Eurásia e África. Foi no Velho Mundo que foi encontrado as primeiras formas do homem, né? Principalmente na África. E depois da África... O Velho Mundo é formado. E depois da África veio para a Europa e a Ásia. Certo? Então, daí surgiu... Aí, primeiro o vestígio do homem surgiu do continente africano. Né? Então foram encontrados na África, no Velho Mundo, principalmente na China, os primeiros vestígios do homem. E depois eles foram para a Europa e a Ásia. Certo? Então foi que surgiram os primeiros vestígios do homem. Há cerca de 70 mil anos é que alguns migraram para a Ásia e a Europa, como eu já falei antes. Posteriormente, ocorreu a migração da Ásia para a América, onde eles entraram no continente americano pelo norte, pela América. Aí depois, do norte, dispararam para o sul da América, pegando a América Central e a América do Sul. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental, a partir do século XV, de 1400, onde eles começaram a explorar as terras. Aí veio as grandes navegações, que é onde saiu grandes navios à procura de terra para explorar. Até aí eles chegaram na América em si. Certo? Então, ele se espalhou para essas regiões. Para quê? Então, ficaram explorando no continente americano em si. Olha, 8:05. Procurar a diretora, se ela tem uma extensão aí. Uma extensão. E se eu botar aqui, o negócio fica pendurado demais. Aqui tem tomada? Não tem não. Tem, tá em cima. É mais quando eu botar o carregador, ele vai ficar pendurado. Tá entendendo? E se eu botar aqui, ele vai ficar pendurado demais. Chama ela lá, professor. Pra ver se ela tem inscrição. Eu não sei, não. Eu tô perdido nessa bola. Eu falei, professor, onde é que é? Eles vão levar a Catarina. Olha, ele que Acabou? Olha, eu
eu vou mudar para essa sala, viu? Hã? Deixa o ar ligado aí que eu te desligou o ar? Não. Mamãe não tem o ventilador lá? Ei. Não, fica aí mesmo. Já liguei. Vai entrar o professor aí. Não vai entrar, não. Vai não? Professor Gaudêncio, terminou. Professor Gaudêncio, terminou. Professor Gaudêncio, terminou. É. Professor Gaudêncio, terminou. Certo. Tá certo. É. Oi, dona Débora. Não, eu vou mandar agora. Bota aí o tema sobre o desmatamento. É. 15 linhas, menino. Isso. Professor Gaudêncio, Diga. finalizou. Já. Pronto, 8º ano, sai da aula e agora vai ser o 7. Vai ser o 7